pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e o vídeo aula de hoje é sobre mínimo múltiplo comum, MMC, e máximo divisor comum, MDC. Como de costume no nosso canal, vou deixar um link de download de uma lista de atividades sobre o tema. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números. Na verdade, poderia falar mínimo múltiplo comum não nulo. Então, dado dois ou mais números não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de zero, pois o zero é múltiplo de todos os números. Então, se eu considerar o zero, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números sempre é esse zero. Então, vai ser o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, vai ser o menor múltiplo comum entre esses números, diferente de zero. Vamos ver um exemplo, fica mais fácil de entender. Um número natural, exemplo 1, um número natural n, diferente de zero, é menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Então, para determinar o mínimo, o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20, eu vou determinar os primeiros múltiplos de 12, os primeiros múltiplos de 15 e os primeiros múltiplos de 20. Lembrando que o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então, eu vou fazer isso até aparecer um múltiplo comum entre 12, 15 e 20 diferente de zero. Então, vamos lá. Múltiplos de 12. Como é que eu obtenho os múltiplos de 12? Os múltiplos de 12 são os produtos obtidos pela multiplicação de 12 pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, até infinito. Então, 12 vezes 0, 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72, 2 vezes 7, 84, 12 vezes 8, 96, 12 vezes 9, 108, 12 vezes 10, 120 e vai até o infinito. De modo análogo, obtemos os múltiplos de 15, 15 vezes 0, 0, 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, aumenta de 15 em 15, né? 45, 60, 75, 90, 105. E de mesmo modo, os múltiplos de 0. 0 é 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20, aumenta de 20 em 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120 vai até o infinito. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20 vai ser um múltiplo comum dos três diferente do zero. Então, o menor múltiplo comum dos três é o 60. Então, o mínimo múltiplo comum diferente de zero, o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20 é o 60, que é o menor múltiplo comum não nulo desses três números. Se eu continuasse esse processo, ia aparecer o 120, de 60 em 60, depois o 180 e assim até o infinito. Esse é o primeiro método para resolver. O outro método é o seguinte. O segundo método, eu vou usar a decomposição de fatores primos. Eu ponho então o 12, o 15 e o 20, e aí eu vou dividir só por número primo, que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim vai até o infinito. Então vamos começar. Por 2 dá 6, 15 e 10. Por 2 de novo dá 3, 15 e 5, né? Dá por 2 de novo, alguém? Não. Então, qual que é o próximo número primo? 3. Por 3 dá 1, 5 e 5. Tem alguém ainda por 3? Não, dá por 5. Aí vai ser 1, 1, 1. Então, o mínimo de comum vai ser o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 60. Então, o mínimo comum de 12, 15 e 20 é o 60. Então, quando eu já falar mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum dos números não nulo. O menor múltiplo comum diferente de zero. Fácil, né? Então, agora vamos falar do máximo divisor comum, MDC, de dois ou mais números. Então, dado dois ou mais números naturais não nulo, determina o máximo divisor comum desses números, o maior dos seus divisores comum. Eu falo não nulo porque todo número divide o zero. Então, não tem como eu calcular o maior divisor comum de 0 e 0. Então, por isso que fala, dados dois números naturais não nulo. Determina-se o máximo divisor comum entre esses números, o maior de seus divisores comum. Então, vamos lá. Um número natural n, diferente de zero, é o maior divisor comum de 40 e 60 ao mesmo tempo.
Qual é o número n? Então, o primeiro método ele não é tão eficiente porque para poder descobrir o maior divisor comum, eu determino os divisores de 40, aí eu vou ter que verificar qual o número que divide o 40 ou não, e também os divisores de 60. Eu vou ter que determinar os divisores de 60. Então, escrevendo os divisores, é um conjunto finito, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 40 é divisível por 1, porque 40 dividido por 1 é 40. Então, 40 dividido por 40 é 1. Então, já achei dois divisores. O 40 é par, é divisível por 2. Quanto que é 40 divisível por 2? Dá 20. Então, o 20 também divide 40, porque 40 dividido por 20 é 2. O 3 não divide, não dá uma divisão exata. 40 dividido por 4 é 10. Então, 10 também é divisor de 40, porque 40 dividido por 10 é 4. O 5 também divide. 40 dividido por 5 é 8. Então, o 8 também é divisor de 40. E se você verificar aqui, eu já passei da metade, não já? Aí você pode ir testando, né? 9 não é, o 10 já foi, 11 não é, o 12 não é, o 13 não é, 14 não é, o 15 não é, o 16 não é, o 17 não é, o 18 não é, o divisor, nem o 19, o 20 é, o 21 não é. Já passei da metade. Quando você testa os números passando da metade, o próximo divisor é o próprio número. E aí, de modo análogo, eu determino os divisores de 60, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Então, quais são os divisores comuns entre 40 e 60? Tem o 1 que divide os dois ao mesmo tempo, tem o 2, tem o 4, tem o 5, tem o 10 e tem o 20. Mas eu quero o maior divisor comum. Então, qual é o maior divisor comum de 40 e 60? É o 20. Então, o máximo divisor comum de 40 e 60 é 20. O outro método para determinar o máximo divisor comum é usando decomposição em fatores primos. Então, o início é como você fosse tirar o mínimo de comum. Então, você põe 40 e 60, aí por 2 vai dar 20 e 30. Por 2, né? É divisível por 2, dá 10 e 15. Tem ainda o 10 que é por 2, então por 2 dá 5 e 15. Tem alguém por 2 ainda? Não, dá por 3, dá 5 e 5. Tem alguém por 3 ainda? Não, mas tem por 5, aí dá 1 e 1. Então, o mínimo de comum a gente multiplicava todo mundo, certo? O máximo divisor comum você só vai multiplicar os números primos que dividiu todos os números ao mesmo tempo. Então, esse 2 dividiu 40 e 60. Então, eu vou marcar ele. Esse 2 não dividiu, dividiu os dois ao mesmo tempo, o 20 e o 30. Então, eu vou marcar ele. Esse 2 aqui só dividiu 10, não dividiu 15, então eu não marco ele. Esse 3 dividiu os dois? Não, então eu não marco. E esse 5 dividiu os dois? Dividiu. Então, o máximo divisor comum, eu só vou multiplicar os números primos que dividiu todos os números ao mesmo tempo. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o máximo divisor comum de 40 e 60 é 20. O mínimo de comum multiplica todo mundo. O máximo divisor comum só os fatores que dividiu todos os números ao mesmo tempo. Fácil, né? E aí, o próximo vídeo aula eu vou resolver dois problemas, duas situações de problemas. Uma que envolve mínimo de comum e a outra que máximo divisor comum. Então, os livros que eu utilizei para elaborar esse vídeo aula e a lista de exercícios foram esses três: Projeto Araribá, Caderno Futuro e Conquista da Matemática. Então, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa o like e até a próxima.